estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado no início desse ano, mostra a diferença de escolaridade entre negros e brancos no Brasil. Entre 95 e 2015, a população adulta negra com 12 anos de estudo ou mais chegou a 12%. Enquanto isso, os brancos chegaram a 25,9%. Essa desigualdade é tema de um debate que vai ser realizado amanhã aqui no Sesc de Canoas. A integrante do coletivo Cultura na Pele, Fernanda Amaro, está conosco para conversar sobre o assunto. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Quero lembrar que você pode participar desta conversa com perguntas e até mesmo a sua opinião pelo 99588-2374, 99588-2374. Você utiliza o aplicativo WhatsApp e manda sua mensagem de texto, só mensagens de texto. Bom, Fernanda, a escravidão no Brasil deixou um legado de racismo e desigualdade no país. Podemos dizer que naquela época faltaram políticas de inclusão e algumas delas, e a gente vai tratar ao longo da nossa conversa, estão tentando ser implementadas, especialmente no que fala a inclusão dentro do universo da educação no Brasil. O que acontece? Dentro desse universo, né, quando a gente trata de desigualdade, a gente tem já uma desigualdade já do próprio Estado na época da abolição, né? Onde, quando ela foi eminente, não houveram todos libertos. O que aconteceu? O próprio Estado já implantou uma política social, né, em favor do embranquecimento da nação. Isso já fez com que reforçasse a ideia racial distinta, onde existe a raça branca e a raça negra, e não etnias, né? Portanto, são todos iguais em questão de tributos, levando a esse quadro que a gente vê até hoje. Né? Então, é importante considerar que essas ações afirmativas dentro dessa estrutura social realmente trouxeram problemas. Sim. Dá para a gente imaginar e tentar se reportar àquela época, onde simplesmente após a abolição, aqueles que não tinham acesso à escolaridade, por exemplo, continuaram sem. Né? Basicamente, Isso. não tiveram nenhuma política de inserção, de apoio para que pudessem... Na verdade, houve uma política de inserção, mas uma inserção e afirmação do povo branco, ou seja, o Estado intentou contra o povo uma questão de trazer imigrantes num projeto onde a miscigenação seria a solução de se diminuir a vista de tantos negros libertos que teriam direito ao trabalho, que naquela época já era assalariado, ao acesso à educação. Então, isso trouxe aquele movimento que a gente enxerga até hoje de trazer a população menos favorecida para a margem. Bom, agora a gente vai ver alguns reflexos, analisar esses reflexos, né? Por exemplo, metade da população brasileira é negra. Tá? Metade da população. Mas apenas 18% ocupam cargos de liderança. Essa falta de oportunidade pode estar vinculada ao racismo, né? E até mesmo o que a gente falava lá na base, as políticas de inserção, de acesso à educação, por exemplo. Sim, então, ao passo que a gente tem um Estado que já tira, né, esse direito de igualdade, tu vai trazer isso para a atualidade nesse sentido. Então, a gente enxerga, sim, essas diferenças, né? Então, quando eu penso que tu quer trazer isso para a atualidade, é necessário uma ação muito mais afirmativa em cima disso, né? E vamos discutir essas ações, por exemplo, já vou pular aqui algumas perguntas para chegar, por exemplo, no que está acontecendo hoje, a lei de cotas raciais sancionada em agosto de 2012. Essa política pública de inclusão já tem demonstrado na observação de vocês algum resultado? Então, estudos apontam que sim, né? Ao mesmo tempo, dentro de um debate, ele é bem delicado, porque existem pensamentos distintos acerca disso, né? A questão das cotas por raça, que, na verdade, existe o ponto de vista que leva a reforçar a ideia de discriminação, e existe a ideia de cotas nas universidades em função social, né? Por quê? A gente pensa na ideia de economia, a economia leva onde você pagamos o mesmo valor pelo quilo de feijão que uma pessoa em condição de rua tem a oportunidade de comprar num determinado dia, né? Então, essa distribuição o Estado cobra da mesma maneira. Por isso, se pensa também em cotas sociais, além. Né? Então, é importante discutir a importância. Se a gente considera a cota racial agora
como uma afirmação muito forte a se fincar o pé em favor disso, é porque ainda existem esses resquícios históricos que a gente atravessa no cotidiano e que a gente tenta transpor, né? Além, um número que eu dei anterior, né, que apenas 18% da população negra ocupa cargos de liderança, e tu citaste agora mesmo até mesmo as divisões que existem dentro da universidade, essas relações, por exemplo, uma pesquisa da consultoria Etnos revelou que 7, aí mais da metade, 7 em cada 10 negros dizem já ter sofrido racismo no trabalho, e por que não ampliar isso para dentro da universidade também, né? Mas... Como combater esse processo? Então, são duas questões, né? Dentro das universidades, hoje, o empoderamento leva aquele jovem universitário a se fortalecer. Sim. Né? A internet favorece muito isso, ao passo que tu tem um alcance mais próximo de realmente fortificar e formar os teus elos. No caso do ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, por exemplo, o interessante é iniciar rompendo os silêncios, né? Porque ninguém nasce sabendo da opressão que sofre, ao passo que tu começa a ter as tuas relações e circular, né? Sim. E o que ocorre? Dentro dessa ótica de trabalho, romper silêncio é justamente dentro das empresas políticas de inclusão que não levam em consideração, por exemplo, tirem a ideia de cor, entrevistas que finalizam, dizem que entre uma entrevista em que é final, que é a terceira etapa, normalmente são 3, quando existe um impasse de vaga entre duas pessoas, estudos apontam que é a pessoa branca e não o negro ou pardo que entra. Sim. Né? Então, a gente tem que também tentar movimentar esses círculos e romper esse tipo de silêncio, se posicionar positivamente, buscar, sim, capacitação. A gente sabe que o acesso dentro o acesso às oportunidades nos meios menos favorecidos, ela é bem mais difícil. De qualquer forma, então, a gente tem que reforçar porque elas existem. Sim. E a gente tem que divulgar esse tipo de acesso. Eu vou trazer 2 questões. Tem uma aqui final, mas tem 2 questões que eu estou colocando agora, que nem estavam aqui na pauta. Uma me veio à cabeça agora, porque justamente estou escrevendo um anteprojeto da tese que eu vou tentar apresentar no processo de seleção aqui, na pós-graduação em educação, que os meus estudos no mestrado eram sobre o humor. Né? Sobre o quanto o humor atua sobre a gente, legitima discursos que às vezes são interditados e fica naquela ideia, vou resumir, é só uma piada, é só humor. Né? Até que ponto isso a gente também tem que ficar ao pé e começar a desconstruir aquelas ideias que a gente tem de que é só uma piada. No ambiente de trabalho, às vezes acontece isso entre colegas. Não, mas ele é meu colega, há tanto tempo a gente se conhece, então eu tenho liberdade para chamar ele de uma forma, ou tratar ele, ou fazer uma certa piada, um certo comentário. Até que ponto a gente tem que se colocar ou desconstruir isso, e até mesmo aquele que faz piada se posicionar, empatia, se colocar no lugar do outro. O que para ele é engraçado pode ser extremamente doloroso para o outro. Sim, esse tipo de relação são as estruturas que a gente fala, né? Então, movimentar essas estruturas das relações, porque a gente entende que quando se fala em racismo estrutural e se não se colocar como vítima, é também romper esse silêncio, né? Buscar porque, na verdade, discutir racismo entre a própria raça não se faz tão eficaz como discutir isso eu e você, por exemplo. Sim. Né? Então, disseminar essa ideia de desconstruir um vocabulário que, na verdade, ele é agressivo e oprime e que leva ao silenciamento do tipo, eu não vou falar nada, deixa assim. Mais uma vez, é o tipo de atitude que a gente tem que deixar de lado. Né? Então, nesse sentido é que realmente é importante sensibilizar o colega do lado de que esse tipo de linguagem, esse tipo de abordagem já não cabe mais. Né? Perfeito. Exatamente. Acho que essa palavra sensibilizar é muito importante, porque às vezes a gente fica na imagem de desconstruir, quem está em casa nos assistindo, e a gente já vai ter a participação de um telespectador, pelo 99588-2374, entender que essa é uma relação que também não precisa ser uma relação belicosa, uma relação de agressão. Às vezes, realmente, essas pessoas têm uma boa relação, só que a outra não enxerga isso. É aquele toque, né? Eu vou te dar um toque. Eu vou te dar um toque, é a mesma coisa. Então, isso é sempre importante. É sempre importante. Então, não é dividir os grupos, mas unir essas diferenças numa outra abordagem. Até porque, quando a gente fala em racismo, por exemplo, a estrutura dele, hoje em dia, ela é muito mais velada. Sim. Né? Então,
a forma com que ele chega, ele nos atinge, ela é diferente. Sim. Ela já não é mais direta como era nos anos 80, 90, e os xingamentos, até porque hoje em dia existe o bullying. Claro. Então, o bullying já limitou algumas coisas e já colocou algumas pessoas com uma cultura muito mais difícil no seu lugar, digamos assim. Sim. Né? Eu entendi essa palavra, me chamou a atenção, sensibilizar, para que a outra pessoa se coloque no lugar. Boa tarde, meu nome é Vitor e minha pergunta é sobre o ponto de vista da desigualdade de raça. Pode aumentar ou a tendência é diminuir essa diferença? Ele é de Viamão, seja bem-vindo, Vitor. Na expectativa de vocês. O processo de desconstrução, isso eu li num outro livro, chama Invenção do Nordeste, tratava sobre os nordestinos. E o Albuquerque Júnior, ele dizia o seguinte, o Durval Albuquerque Júnior, ele dizia que o processo, e até mesmo isso de se sensibilizar, não é o embate imediato, mas essa desconstrução, o falar sobre, como tu estava conversando. E o que acontece? Hoje em dia nós temos buscado e está se divulgando muito mais narrativas com referenciais negros. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, outros estados, né, é cultural. Sim. São questões fortes culturais. Então, quando se fala na desconstrução, muitas vezes, é porque todo dia existe uma maneira de você contornar e trazer o conhecimento daquela pessoa de que aquela abordagem já não funciona. Sim. Né? Então, é realmente bem interessante porque está se disseminando. A gente sabe que é difícil, existem várias resistências nos círculos sociais, né? A gente tem uma estrutura que não favorece tanto isso, Claro. mas os movimentos estão aí para mostrar que o empreendedorismo existe, o conhecimento existe, né? E as pessoas estão ali dispostas e abertas para isso, né? Então, o interessante é não se fechar nos grupos. A gente está falando, então, aqui é um processo, como tu disseste, é um processo de transformação cultural. Então, envolve desde a legislação, Exato. Né, até mesmo as práticas. Até porque começou pelo Estado, né? Exatamente, bem lembrado. O Rogério Cerati diz o seguinte, primeiro, parabéns pelo debate. Minha pergunta, promover a igualdade racial deve ser transitória ou permanente? As cotas devem ter algum prazo de implementação na sociedade ou tão enraizado, ou está tão enraizado o preconceito que não tem como precisar quando teremos um término dos programas e projetos de cotas? Bom, vamos por partes ali. Promover a igualdade racial, né? Na verdade, é a igualdade entre as etnias, porque a gente tem que desconstruir a ideia de que somos raças diferentes, né? Porque isso não existe. E permanente, sim, por um longo período, porque são muitos anos, né? Que isso se enraizou na nossa cultura. Então, a gente sabe que dentro de um Estado a gente tem um histórico de discriminação muito forte, é importante falar disso, é importante se debater e com o programa de cotas, sendo sociais ou raciais ainda, que se andem juntas, elas são necessárias porque a nossa estrutura hoje, ela está de uma maneira que as pessoas estão desacreditadas. Talvez a gente não fale em anos, mas gerações fica um pouco mais fácil da gente entender. Pois é difícil, gerações, né? Como é difícil falar em gerações para quem está lutando por isso todo dia, por políticas afirmativas, seria num projeto no máximo para 20 anos, mas a gente sabe que a gente depende de vários círculos que a gente tem que romper. Bom, só para fechar, eu não posso deixar passar o levantamento do Portal UOL, diz que 9 em cada 10 mortos pela Polícia do Rio de Janeiro entre 2016 e 2007 eram negros ou pardos. Né? E a gente imagina por que isso acontece, acho que a nossa conversa já apontou, né, diferentes aspectos que levam, contribuem para essa situação. Tu apontaria mais algum? Eu apontaria que a gente tem uma polícia também, né? A gente tem um Estado que parte disso é pela mão da polícia, que, na verdade, a gente tem que ter aquela desconstrução da criminalização, né, do negro e do pardo, né, tendo como alvo preferencial de qualquer tipo de abordagem, porque, na verdade, isso é a maioria, né? A maioria das detenções são feitas, né, são negros e pardos que são abordados na maior parte das vezes. Então, isso já é um indício muito forte do preconceito que existe nas instituições, né? Tem que se desconstruir isso, essa criminalização das pessoas, né?
Bom, agora a gente precisa, se você ficou interessado pelo debate, e aqui é o que a gente quer, estimular o debate, não só aqui no espaço da mídia, mas também em outros espaços, e o Sesc Canoas está possibilitando isso. Eu vou pedir para a Fernanda fazer o convite oficial e passar o serviço para quem está em casa para comparecer e participar desse debate. Claro. Então, eu estou convidando a todos. Esse debate é de suma importância no nosso município, trazendo essas informações. Nós temos 2 debatedores incríveis, especialistas que vão falar, o Dr. Mário, advogado psicanalista, vai trazer grandes questionamentos, instigando realmente as pessoas a buscarem essa igualdade que a gente tanto fala, mas quer ver mais nas ruas, E também o Cláudio, que é o comissário de polícia, traz muitas referenciais sobre o que é o vitimismo, Esse racismo estrutural que também se fala e a gente às vezes não vê, mas será que não é porque a gente prefere não ver? Então, amanhã, às 19h30, eu espero quem possa comparecer, participe com a gente, então. Sem dúvida, é muito importante que a gente inicie o debate aqui, continue no Sesc e continue ele. A gente precisa falar sobre isso. Sim, a gente já tem vários assuntos já para o próximo, mas a gente vai tratar da temática da mulher, que também é algo que a gente precisa. Sem dúvida. Bom, quero te agradecer, Fernanda. Imagina, seja obrigada bem-vinda e boa sorte no debate e que as pessoas possam, como tu bem disseste, continuar falando e à medida que a gente for falando, gerações por gerações, espero que a pouquíssimas... gente fala para se organizar e agir. Sem dúvida. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.